Fala Bruno, Ana Lúcia, galera chegando por aí, boa noite Lia, boa noite pessoal que tá chegando por aí, show de bola com vocês, tudo beleza? Thiago, tudo tranquilo meu povo? Sextou ou não sextou, né? Eis a questão, ainda não, né? Vamos sextar daqui a pouquinho, na verdade vocês aí que não estiverem estudando para Pernambuco, porque o professor ainda vai entrar às 21 ao vivo, lá no YouTube, para dar uma aulinha de reta final de TI para Cefaz Pernambuco. Então depois daqui, quem quiser assistir lá, corre lá no YouTube, tá? Mas vai ser às 21. Então, pessoal, foguinho subindo, valeu, muito beleza. Muito obrigado para quem tá subindo o foguinho aí. Henrique, Douglas, boa noite. Galera, vamos lá para nossa última live de aquecimento dessa primeira semana, né? Semana aí recheada, a nossa décima live, pessoal. Merece foguinho, viu? Merece foguinho, porque a disponibilidade que a gente está trazendo aqui para vocês, né? As horas que a gente está dedicando para trazer conteúdo para vocês. Então merece sim foguinho aí, merece cenzinho, merece tudo, show de bola demais. Vamos lá, pessoal. Esse aqui é o nosso aquecimento pro Destravando TI para concursos fiscais e controle, né? Professor, o que é o Destravando TI? O Destravando TI é o evento em que 3 aulas eu vou te mostrar quais erros você não deve cometer de jeito nenhum no estudo de TI para concursos fiscais e controle, o que realmente importa para você acertar a questão de prova e como você transforma essa disciplina no seu diferencial competitivo. Quando que será o evento? Nos dias 1, 2 e 3 de novembro. 1, 2 e 3 de novembro eu vou te falar tudo isso. Então você tem que se inscrever no evento se você não está inscrito ainda. Né? Se inscreva no evento se você não está inscrito ainda para receber todas as notificações, inclusive as notificações das nossas lives de aquecimento, né? Tem que a gente acaba esquecendo aí. E é bom que vocês participem desses conteúdos gratuitos, né, pessoal? Não é sempre que a gente consegue fazer esse tipo de evento aqui aberto para todo mundo, né? Então é interessante que vocês participem, tá? Então esse é o nosso décimo encontro, nessa 10ª live da semana. Nós teremos mais 10 na semana que vem. Sempre às 10 da manhã e às 8 da noite, né? Às 10 da manhã e às 8 da noite. Ó, o Ramon Charali entrou, Henrique, Mayumi, RBLF, show de bola, galerinha, beleza, show de bola demais, meu povo, show de bola demais. Qual que é o tema hoje, professor, agora, né? O tema, pessoal, é o seguinte: quando começar a fazer as provas? Quando que você deve começar a fazer as provas, né? Fazer as provas lá na vida real, né? Não fazer a prova no seu dia a dia de estudo, não fazer prova em casa, né? O Henrique está dizendo que ainda é iniciante, beleza? Então, quando que você deve começar a fazer provas? Ir lá fazer o concurso de verdade, né? Se inscrever, se for no outro lugar comprar passagem, ir lá fazer a prova. Para quem está acompanhando aí já, né, o nosso evento, diz aí quando que você acha que é o momento de começar a fazer provas. O Henrique está dizendo que estudou errado 6 meses. Pois é, Henrique, é aquela história de afiar o machado, né? Importante que vocês acompanhem assim conteúdos dessa forma que a gente traz, para afiar o machado e fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa economiza tempo. Você estudou errado 6 meses, não sei por que exatamente, mas você que está dizendo, né? Não sou eu. Então, deve ter algum motivo aí específico, né? Chegou aí o Rafael, a Ana. Quando que vocês acham que você deve começar a fazer uma prova? Desde o início do estudo? Em algum momento? Tem algum tempo específico que você acha que alguma quantidade de meses que você acha que você tem que estudar antes de fazer a prova? Tem algum marco específico? Deixa eu saber a opinião de vocês, né, antes de eu trazer a minha opinião sobre isso, tá? Então coloca aí no comentário quando que você acha que é interessante ou que é melhor, mais eficiente e fazer as provas, né? Chegou aí a Maria, o Bruno, boa noite, o Júnior. Show de bola. Acho que nível de acerto, Henrique, baseado em nível de acerto. Mas qual nível, Henrique? Qual o nível de acertos que você considera aí que seria um bom indicativo para você ir fazer as provas, né? Diga aí pra gente, o resto da galera também se manifesta, né? Para saber quando que vocês consideram que é importante. Lembrando, né, que a gente já teve live aqui, por exemplo,
nosso segundo dia, né, live 4, que é quais matérias deve se estudar para a área fiscal e controle. Lá naquela live eu falei a ordem de matérias, né? O Henrique está falando, ele deu um chutão, 87%, né? Então eu falei lá a ordem das matérias que devem ser estudadas para concursos fiscais e a ordem das matérias que devem ser estudadas para concurso de controle, tá? Vamos lá, galera. Qual que é a minha opinião em relação a isso, tá? Eu tenho uma opinião um pouco diferente, digamos assim, né? De várias pessoas aí do ramo, né? Professores, coaches e tal. Eu sou da opinião que você deve fazer o máximo de provas possível na vida real, tá? Eu acho que deve fazer o máximo de prova possível. Então, essa é a primeira premissa. Sempre que possível, se você puder, você vai fazer a prova. Isso não quer dizer que você vai focar naquela prova, tá? Professor, em que momento de verdade eu devo começar a ir para bater de frente, ir para disputar vaga e tal? Eu considero que a partir do momento em que no pré-edital, ou seja, antes de sair o edital, você conseguiu cobrir as disciplinas fundamentais da área, eu acho que você já pode começar a fazer as provas. Então, Henrique, eu nem considero, eu nem acho que o percentual seja o fator mais relevante, não. Eu acho que se você conseguiu fechar a base teórica, pelo menos, e já conseguiu resolver ali questões sobre aqueles temas, fazer algumas revisões daquelas disciplinas mais fundamentais, né, no caso da fiscal, português, administrativo, constitucional, raciocínio lógico, matemática financeira, contabilidade, direito tributário, auditoria, legislação tributária e TI. Se você conseguiu fechar a base teórica dessas disciplinas no pré-edital, aí o pós-edital você pode sim já começar a encarar aquele pós-edital e começar a pensar em fazer aquela prova, né? Do mesmo jeito da área de controle, fecha o bloco de básicas e aí no pós-edital você consegue trabalhar aquilo que for de específico. Então, na verdade, para mim, o momento aconselhado, com certeza, de você começar a fazer prova, é esse. É quando você tiver fechado ali a base de disciplinas, tá? Não necessariamente, né? Agora, sim, não necessariamente algum percentual de acerto. Lógico que cada situação é uma situação. Eu, por exemplo, eu gostava de fazer toda a prova que eu podia fazer. Então, se estava tendo prova e eu conseguia fazer a prova, eu ia lá para levar uma chibatada também. Eu acho que a chibatada faz parte do processo, né? O que não pode fazer? O que você não pode fazer você está focando numa prova, né? Está focando numa prova, e aí, a Gabiba está falando que está estudando nesse momento SQL, só Jesus. Inclusive, Gabiba, a nossa aula, né? A nossa aula da reta final do Pernambuco agora vai ser justamente sobre SQL. Então, se você quiser entrar ao vivo lá para participar às 21 no YouTube, a gente vai rolar. Não vai ficar disponível aquela aula no YouTube, porque faz parte da gravação do curso de reta final. Depois fica disponível só na área do aluno. A gente vai fazer, inclusive, um retão final aí dessa parte de SQL hoje, tá? A base são 8 ou 6. A área fiscal são 9, Henrique. Quer saber quais de novo? Vai lá no vídeo 4 desse nosso aquecimento. Todos os vídeos estão ficando aí disponíveis tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube. Vocês têm que fazer o dever de casa e assistir os conteúdos gratuitos que a gente está passando aqui para vocês, tá? Então, assim, fechou essa base, né? Fez a base teórica disso. Obrigado, Gabi. Gabi está falando aí, você é muito bom. Obrigado. Olha aí o grande foco auditor fiscal entrando para acompanhar a gente. Então, a partir do momento que você consegue fechar aquela base teórica, né? Lógico que quando a gente está estudando base teórica, a gente também já está resolvendo questões ali no meio, né? Então você fecha a base teórica dessas disciplinas, ou pelo menos está muito próximo de terminá-las, aí você já pode, né? Pessoal, sobe o foguinho, tá? Sobe o foguinho aqui. Você já pode começar a ir fazer as provas, tá? E aí, lógico, você vai ter que selecionar com base no seu orçamento disponível, né? Porque, querendo ou não, se você está falando de concurso fiscal, concurso de controle, a gente está falando sempre de estados diferentes. Então você vai ter que deslocar, vai ter que pagar hotel, vai ter que pagar passagem. Professor, quanto que custa uma preparação para a área fiscal? Nós vamos falar disso na semana que vem. O grande Jefferson Martins vai estar por aqui e nós vamos falar sobre quanto se deve investir ou quanto normalmente, né, se investe ou se precisa investir
para aprovação da área fiscal, considerando tudo, considerando material, considerando inscrição, passagem, hospedagem, médias, né? E a gente vai falar sobre isso. Então, se você tem orçamento disponível, eu sou da linha que você deve fazer as provas, tá? E a Beatriz Boscardini, né, que a gente teve live com ela essa semana, e ela foi, estava estudando para o Ceará, focada no Ceará e fez o Espírito Santo, né? Passou no Ceará, segundo lugar, e passou no Espírito Santo. E ela não estava focando no Espírito Santo, mas ela foi fazer a prova. Ela foi fazer a prova. Então ela passou em 5 fiscos, por exemplo. 5 fiscos, por exemplo. Né? Aí a dificuldade dela foi só escolher o fisco, né? Então assim, eu acho que a partir desse momento que você fechou ali uma boa base, você pode sim, tranquilamente, já começar a pensar em fazer as provas. Professor, antes disso, muito no início, ali só fiz português, administrativo, constitucional e raciocínio lógico. Eu vou fazer uma prova? Eu acho que não, nesse momento aí também não, né? Ainda está muito no início para poder encarar, até porque você vai chegar lá e não vai servir de muita coisa. A não ser que a prova seja na sua cidade e você nunca tenha tido experiência de concurso e queira ver como é na prática. Mas, pelo menos fechando ali o bloco 1 e bloco 2, né? Das disciplinas, conforme a gente falou na nossa live 4 aqui do aquecimento, né? Então, fechou o bloco 1, fechou o bloco 2, ou pelo menos tá bem próximo de fechar e tá ali com um bom conteúdo avançado, eu acho que você consegue encarar um pós-edital, né? Dar uma forçada ali no pós-edital e começar a selecionar provas. Porque assim, pessoal, eu sou da opinião e vários colegas são da opinião de que você só vai escolher a prova no pós-edital, salvo raríssimas exceções. Vamos dar exemplo, nós estamos no momento que nós estamos tendo agora, né? Você faz Pernambuco, prova em dezembro. Receita Federal, edital até dia 13 de dezembro, mas está previsto aí, segundo o projeto básico, para novembro, começo de novembro. E outros concursos também que estão autorizados, comissões formadas, etc., como a Cefaz Mato Grosso. Então, assim, lógico que nesse momento não dá para você deixar para decidir se vai fazer Receita Federal ou se vai fazer Cefaz Mato Grosso no pós-edital, porque esses casos são casos diferentes, são casos específicos diferentes. Agora, se você estuda para fiscos em geral, né, fiscos estaduais em geral, e aí excluindo a Receita Federal, aí você pode fazer uma preparação geral. E aí, na hora que sai o edital, você decide, poxa, eu vou encarar esse. Por exemplo, então, quando saiu o Cefaz Pernambuco, alguns dias atrás, quem estava estudando a base da área fiscal pôde decidir naquele momento, poxa, esse cara eu vou encarar, o Cefaz Pernambuco eu vou encarar. Então, agora, nesses 2 meses, nesses 59 dias, que quando saiu o edital foram só 59 dias, vão ser só 59 dias, né, a partir daquele momento, para a prova. Então, a pessoa tinha que decidir naquele momento, vai encarar? Beleza, então foca ali em Pernambuco, porque aí tem que estudar legislação específica de lá, disciplinas que só caíram lá, né, que só caem lá, normalmente não caem fiscos. Então a partir daquele momento você decide e você direciona para fazer a prova, tá? Antes disso, é bem complicado você começar a fazer prova. Então, se você está muito no início ainda, você não matou nem as matérias base ali, primeiro, você não tem nem que estar olhando para os concursos abertos, tá? Só para a gente ser bem realista em relação a isso. Eu acho que se você nem começou, ou se você começou, mas está muito no iniciozinho, você esquece a Receita Federal, você esquece, você faz Pernambuco. Por quê? Porque você não vai conseguir chegar, né, dentro de 3 meses, a não ser que você seja o MacGyver, com boas condições de disputar uma prova dessa. Estou falando da pessoa que está muito no início, tá? Nunca estudou para concurso na vida. Agora, já estudou para outras áreas, tem uma base das matérias principais ali, né? E dentro do planejamento consegue distribuir as demais matérias, então talvez aí já seja o caso de ir fazer, selecionar algum pós-edital, selecionar alguma prova para ir fazer, tá? E outra, você também pode ir ser da minha linha, né? A minha linha é, por exemplo, vou dizer o que eu faria hoje, nesse momento, se eu estivesse estudando para fisco estadual, vamos supor que eu estivesse ainda mais no início. E aí eu teria, por exemplo, 2 meses até Pernambuco, né? Primeira coisa, se eu tivesse condição financeira de arcar com passagem, hospedagem e tudo, e eu visse que dentro daquele período eu conseguia avançar bem, conseguia avançar nas matérias principais ali, né? E inclusive as matérias do bloco 2, eu iria fazer a prova do Pernambuco, mesmo que eu tivesse consciência de que eu não iria passar. Se eu tivesse essa
condição financeira na época, eu iria fazer a prova do Pernambuco, mesmo que não tivesse condição. Por quê? Para ir ver uma prova fiscal na prática. Para levar uma chibatada grande. E aí vai com essa expectativa mesmo. É a expectativa de, cara, eu vou levar uma chibatada grande para eu me situar onde é que eu estou pisando. Para eu ver que o negócio é mais embaixo e eu vou ter que realmente me dedicar a estudar. Lógico, se você é uma pessoa que está preparada para isso, né? Se você é antifrágil, se você acha que isso vai te abalar demais, então nem vai lá fazer a prova não. Então assim, tem um pouco de fator pessoal, mas eu acho que no mínimo você tem que ter fechado as matérias principais ali. Se você vai antes disso, você sabe que não vai dar bom não, nunca. Aí você vira o concurseiro Mega Sena que a gente já falou aqui no nosso aquecimento, né? Você fica só sonhando. Que pode dar bom pra você, porque, poxa, acho que eu vou fazer, porque vai que dá certo. Não, concurso não é que vai que dá certo não, pessoal. Ah, mas a prima do irmão, da tia, do sobrinho, da amiga, do dono da padaria, meu vizinho, disse que passou sem estudar. Ah, deixa ele lá. A regra não é essa não, tá? Então, a regra é, passa quem está melhor preparado e encontra a oportunidade naquela prova, né? Então, regra geral, você começa a fazer provas. Regra geral, você começa a fazer provas quando você fecha as disciplinas base. E fechar, pessoal, é assim, né? Você nunca vai parar de estudar disciplinas, na verdade. Mas você vai passar, pelo menos, fechar uma base teórica delas. Aí você pode começar a fazer prova. Aí, lógico, dependendo da sua condição orçamentária para ir fazer mais ou menos provas, aí você pode esticar mais ou esticar menos. Ah, professor, não tenho tanta condição de fazer prova dentro do meu ano, né? Eu tenho que escolher ali as provas, 2, 3 provas que eu vou fazer só. Beleza, então deixa para ir fazer quando você já tiver mais avançado ainda e quando, por exemplo, como o Henrique falou, você já tiver num rendimento melhor. Se tiver com um percentual de acertos melhor, por exemplo. Aí você pode deixar para fazer essas provas se o seu orçamento for mais limitado, for mais apertado, né? Se não, se você estiver tranquilo, mais tranquilo em relação a isso, então, até porque a gente não tem, né, 3 milhões de provas no mesmo ano. Então, mesmo esse ano, por exemplo, que a gente teve várias provas, né? Mesmo esse ano que não tiver provas, que teve várias provas, teve o quê? 6, 7 fiscos. Né? Talvez, você não vá fazer o 7, mas de repente você escolhe ali 2, 3 para fazer, né? Beleza? O Pedro perguntou, não concluiu as matérias. Se tiver caixa para ir só para saber a pegada de prova, vou sem interesse de passar. Pedro, depende do momento. Pelo que eu tô me ligando aqui de você, Pedro, você está muito no início ainda. Me confirma se eu tiver errado, tá? Pelo que você já vem participando das lives anteriores, você ainda está muito no início, você está pegando o negócio agora. Então entra naquele caso, né? Tu tá pegando a disciplina agora. Talvez, dentro de 2 meses, tu só vai conseguir ver as 4 primeiras disciplinas. Aí eu já acho que não vale a pena, entendeu? É aquilo que eu falei aqui. Se você só vai fechar as primeiras 4 disciplinas ainda, se ir fazer uma prova nesse momento, é só queimar a caixa mesmo. Porque você não vai conseguir nem testar a prova. Você só consegue testar e aproveitar a prova se você tiver visto as disciplinas principais. Porque o que é que eu digo assim? Ah, eu gosto de fazer a prova para levar a chibatada. Mas você tem que levar uma chibatada que você saia dali com aprendizado, né? Qual é o aprendizado que você vai sair se você não sabe resolver uma questão de contabilidade, nenhuma de tributário, nenhuma de auditoria, nenhuma de TI e nenhuma de legislação tributária? Nenhum. Ah, se eu não saber de português, administrativo constitucional e raciocínio, é muito pouco para ir levar essa chibatada, entendeu, Pedro? Tem que levar uma chibatada mais consistente. Tem que levar uma chibatada mais consistente. Não, se você está só com português, matemática, raciocínio, lógica e TI, você ainda está muito cru para ir fazer uma prova. Está muito cru para fazer uma prova. Eu não queimaria esse caixa não, tá? Avança ali em contabilidade, direito tributário, legislação tributária e auditoria que está faltando aí. Quando você avançar bem nessas aí beleza, aí você pode fazer a prova que você quiser. Só que foca só em uma. E aí cuidado com isso, pessoal. Estou dizendo o seguinte, olha, vamos lá, eu falei, né? Então, isso, uma chibatada mais forte. Leva uma chibatada mais forte. Por exemplo, assim como eu levei lá em Goiás. Em Goiás eu levei uma chibatada forte. Mas eu fui bem em contabilidade, eu fui bem em direito tributário, eu fui bem em legislação tributária. Legislação tributária não, do Goiás eu não fui bem, eu fui bem lá da Santa Catarina, né? Porque eu estava estudando específico para Santa Catarina. Mas eu levei uma chibatada consciente. Porque se tu vai só com essas 4 disciplinas que tu me falou, tu não vai conseguir nem extrair nenhuma informação dali, né? Não vai conseguir extrair nada dali.
Porque você não foi com o core da prova. O core da prova está na 5 do bloco 2, por exemplo, área fiscal. O que é mais importante na prova fiscal? Contabilidade, tributária, auditoria, TI e legislação tributária. São essas 5. Se você não vai com essas 5, ou pelo menos com 3, 4 delas já avançadas e outras começando, você vai estar para sofrer. E aí é um sofrimento desnecessário, porque você não vai conseguir nem levantar dados suficientes para que você aprenda a partir dali, né? Entendido? Deixa eu ver ali, né? O Henrique perguntou quanto tempo para VTI e área fiscal. O roteiro básico da área fiscal, Henrique, que são as aulas mais importantes, né? Não é que são as aulas mais importantes, são as aulas que caem mais nos editais. Você vai precisar de umas 100 a 150 horas tranquilamente. É uma disciplina grande, é uma disciplina que vai requerer um bom investimento de tempo. Umas 100 a 150 horas, tá? Se você estudar pelo material bom, né? Se você estudar pelo material do professor Ramon Souza. Se você estudar pelo material dos cursinhos, aí pode botar 300 horas. Você não vai entender nada. Aí você vai ter que ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar. E você não entende nada. E às vezes, nem com as 300 horas não resolve. Aí tem a galera aí que chega com depoimento aqui que já estudou TI por 3 professores e não entendeu nada. E chega no meu e entende. Não é querendo me gabar não, mas é porque, pessoal, a dedicação realmente é grande, né? Para entregar o melhor material para vocês. E o negócio é diferenciado, tá? Beleza? Show de bola, pessoal? Faz sentido o que eu disse para vocês, né? Eu acho que assim, a live de hoje vai ser bem mais rápida, né? Até porque daqui a pouco eu vou ter aula lá no YouTube, né? A aula de reta final de TI para Cefaz Pernambuco, às 21h. E também, né? Sexta-feira, sextano, finalzinho da sexta. Acho que dá pra gente não esticar muito agora. E na semana que vem a gente vai voltar com mais conteúdo. A gente vai voltar com mais live. Deixa eu só falar para vocês o que é que a gente vai ter na semana que vem aqui de conteúdo. Ó. Deixa eu falar aqui, né? As próximas lives, tá? Que a gente vai ter, pessoal. Vai ter o seguinte, ó. Na segunda-feira a gente tem uma inversão do cronograma que está publicado. Porque na segunda-feira a gente vai ter, né? Os 3 pilares para aprovação em concursos. Logo pela manhã. Às 10 da manhã e às 8 da noite, a gente vai ter uma inversão ali. Ao invés de a gente falar dificuldade de estudar análise de dados, que era o que estava previsto no cronograma inicial, a gente vai ter aqui a presença do ilustre Henrique Napoleão. O que é o Henrique Napoleão? Quem que é o Henrique Napoleão? O Henrique Napoleão é simplesmente o cara que passou no TCU recente agora. Então ele vai falar pra gente, como que ele sobreviveu àquela prova do TCU. Porque aquela prova de análise de dados do TCU é para sobreviver. Não era para gabaritar e nem para chegar perto, não. Era só para sobreviver. Ele vai falar para a gente um pouquinho sobre isso aí já na segunda-feira. E aí temos diversas outras aulas na semana que vem. Vamos entender como é que estuda TI para as bancas específicas, FGV, FCC, Sebrasp. Vamos ter o quanto precisa investir com o Jefferson, né? Vamos ter o Gustavo Buriti aqui também. Como que foi aprovado no físico com o maior conteúdo de TI da história, que foi a Cefaz Sergipe. Ele vai falar para a gente como é que ele fez essa proeza, né? De 36 aulas de TI num único edital, e para quem não é de TI, né? Então tem essas coisinhas aí. E encerrando lá, lógico, tem outros conteúdos aí, e encerrando lá o evento, eu vou falar no dia 28, na sexta-feira, às 10, eu vou falar por que o estudo reverso puro não funciona. Vou logo chegar com os 2 pés na porta nesse método. E no final eu vou dizer do zero ao cargo de fiscal. Se eu fosse começar hoje, como é que eu ia me preparar? Eu vou dar o detalhamento de como é que eu ia fazer, tá? Primeiro mês, segundo mês, eu vou fazer um detalhamentozinho de como é que eu ia fazer se eu estivesse começando hoje a me preparar para fiscal ou para área de controle. Então eu vou fazer isso passo a passo lá no encerramento do evento. E aí na semana que vem a gente encerra o nosso aquecimento para no dia 1, 2 e 3 eu trazer para vocês o core, eu trazer para vocês o filé. Ensinar vocês a aprender TI. Porque TI é diferente das outras disciplinas. Então TI, você tem coisas que se você fizer, você vai estar errando grave, você vai estar se ferrando. Para não dizer assim, né, para dizer mais forte. Se você cometer erros aqui que eu vou falar no dia 1º, você vai estar se ferrando no estudo, você vai estar estudando de forma totalmente equivocada. No dia 2, eu vou falar o que é que realmente importa. Beleza, professor, não posso cometer esses erros, mas como é que eu faço certo? Eu vou falar no dia 2. E no dia 3 eu vou dizer como é que você transforma TI no seu diferencial competitivo para atingir a aprovação. E já adiantando, pessoal, que para quem depois tiver interesse de conhecer, né, o TI Total, pode ir na página do TI Total conhecer. Por quê? Porque no dia 7 de novembro a gente vai abrir vagas para a nossa turma VIP do TI Total. Professor, o que é a turma VIP do TI Total? Turma VIP é simplesmente o que há de mais completo
no estudo de uma disciplina para concurso fiscal e controle. Além de todo o material, você vai ter um acompanhamento mensal, né? Com encontros ao vivo para você tirar dúvidas, grupo exclusivo para você mandar dúvidas também para a gente trocar ideia. Vai ter todos os direitos, todos os cursos que eu lançar, você vai ter tudo lá na turma VIP. Então, quem quiser conhecer um pouquinho depois da turma VIP, fica ligado, porque a turma VIP ela não fica aberta direto. Como ela é uma turma exclusiva, que eu tenho que dar uma dedicação, um acompanhamento mais próximo, então ela só abre de tempos em tempos. A próxima turma vai ser no dia 7 de novembro. E provavelmente vai ser a última turma do ano, né? Provavelmente vai ser a última turma do ano. Aí, só ano que vem. E não sei se vai ser janeiro, fevereiro, março, abril, não. Pra vocês terem ideia, a última turma regular tinha sido em julho. Julho. A gente só consegui abrir agora, né? A gente fez uma abertura relâmpago aí para Pernambuco. E a gente vai conseguir abrir agora no dia 7. Então, se eu fosse você, eu já ia me organizando aí para entrar na VIP de TI e já começar a se preparar com assertividade e não vacilar, né? Estudando errado pelo material do cursinho. Porque, pessoal, esses dias eu postei, depois procurei no meu Instagram, postei aí que quem estava estudando para Cefaz Mato Grosso, por exemplo, o cursinho tinha colocado lá 16 aulas de informática para a galera estudar. As primeiras 16 aulas é tudo de informática, coisa que não cai para concurso fiscal. Mas a galera estava lá estudando, perdendo um tempão com isso, né? Então, às vezes, você perde 6 meses, que nem nosso colega Henrique que falou estudando errado. Às vezes, a pessoa que estava estudando lá, várias pessoas devem estar fazendo isso, né? Estudando material que não vai cair. Aí perdeu 3, 4, 5, 6 meses de estudo num negócio que não vai cair. Eu acho melhor você ir para o lugar que te ensina o certo, né? Mas é isso, meu povo. Galera, já vou pedir licença aqui para a gente encerrar. Não esqueçam de se inscrever no Destravando TI para concurso fiscal e controle, para vocês ficarem sabendo de tudo isso. E quem, porventura, estiver estudando para Cefaz Pernambuco, ou tiver aí interesse, né, em participar também de uma aula de reta final, para entender até como é que funciona os cursos de reta final, que são lá para a galera da VIP, né? Agora às 21 a gente vai fazer lá no YouTube uma aula de reta final do tema SQL. Beleza? Henrique 100% Ramon, valeu galera, show de bola. Então a ideia hoje era ser rápido mesmo, né? Sextou, agora sextou para quem não tá no Pernambuco, e para quem tá no Pernambuco cola lá no YouTube. Valeu, abração, fui!